Estou muito feliz nessa manhã. Antes de você sentar ainda, espera um pouquinho. Nós estávamos orando essa semana. No domingo passado nós oramos pela Bruninha, filha da Cláudia. Já está em casa. Nós oramos pela Érica. Amém. Vamos sim. Nós oramos pela Érica, também estava na UTI, um problema sério. Além de estar em casa, já está aqui, né? Está aí? Aí, ó, está ali, levanta a mão, está ali, amém, benção. Deus certamente tem dado momentos, né, especiais, né? Quarta-feira foi tremendo. Você que veio aqui na igreja, o pastor Hernandes trouxe uma palavra de Deus, o Senhor se manifestou, curas. Meu irmão, o Senhor tem feito algo surpreendente. E hoje de manhã também é uma manhã de bênção para a sua vida. Uma manhã onde o Senhor vai trabalhar no seu coração, na sua alma, naqueles seus desejos, naquilo que você tem buscado de Deus. Você crê nisso? Amém? Então vamos, antes de nós orarmos, antes de nós começarmos, vamos ter um momento de oração. Baixe sua fronte, sabe? Coloque no altar de Deus as suas preocupações. Comece buscando de Deus. Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua palavra. Nós já adoramos o Teu nome com louvores, agradecemos ao Senhor, mas agora, Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, para aprendermos do Senhor, para recebermos do Senhor a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha no nosso coração. Deus, e que estejamos, ó Deus, sensíveis, com o coração pronto para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, versículos 24 a 26. Eu quero falar sobre esse tema que está aqui, uma visão maior. Diga comigo, uma visão maior. Maior ou menor? Maior, uma visão maior. No livro de Gênesis, aqui nesse capítulo 50, versículo 24 a 26, está um relato aqui do final da história de um grande homem chamado José. Todos nós conhecemos a história de José. Mas vamos ver aqui, me acompanhe aqui na leitura do versículos 24 a 26. Olha, antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Até aqui. Então, um dos personagens, talvez um dos mais lindos da palavra de Deus, é José. Uma história linda. Se vocês conhecem, vou dar um preâmbulo dessa história, porque é uma história realmente digna de nós admirarmos as posturas de José, tudo que o Senhor fez naquele tempo através da vida de José. E há muitas coisas interessantes. Veja, um jovem que vivia num ambiente de amor dentro da sua casa, porque é evidente que o pai o amava. Tanto é que o amava que fez até uma túnica especial para ele. Você sabe quem era o pai de José? Não é Isaac, não? Jacó. Escola bíblica, começa às 9 horas, hein, irmãos? Vamos lá, né? E Jacó era um grande sonhador. Vocês sabem disso. José, não diferente de Jacó, a partir do momento que Jacó então deu aquela túnica colorida para José, José se torna também um grande sonhador. Isso traz alguns problemas para ele, porque os seus irmãos não gostavam muito do tipo de sonho que José sonhava. Mas como um bom sonhador, depois do primeiro sonho, onde houve até uma repreensão dos seus irmãos contra a vida de José, como um bom sonhador, quando ele dorme, o que acontece? Sonha de novo. Foi sonhar de novo, contou o sonho novamente. Agora nem os pais conseguiram entender o sonho de José. A história
se dá conta, vai andando, conhecemos essa história, por causa de todo esse, até um pouco de ciúme dentro da casa, pelos seus próximos irmãos, pelo tratamento. José então é vendido como escravo para o Egito, e ali ele foi maltratado, teve momentos muito difíceis. E José viveu, inclusive, momentos difíceis em tomadas de decisões, principalmente na situação ali da esposa de Potifar, onde ele tinha que pensar, ou eu vou honrar a Deus, ou se eu não honrar a Deus com a minha decisão, o meu pecado poderia interromper até o plano de Deus para a vida dele. Mas José honrou a Deus, a gente conhece, e sabemos que ele depois, com o decorrer do tempo, ele salva a sua família, salva toda a nação, faz com que o Egito prospere, e que um jovem com 30 anos, inclusive, assuma a segunda posição mais importante do Egito, só abaixo do faraó. Essa é a história de José. Mas hoje eu não quero que você me interprete mal, mas eu não vou falar bem de José, eu vou falar mal de José. Aí você, né? Eu vou falar mal de José. Porque quando nós olhamos, ou podemos olhar para a vida de pessoas, ou de personagens bíblicos, a gente não precisa olhar somente para as virtudes, mas a gente também tem que olhar para os seus erros, para que nós possamos aprender com os seus erros. E não há dúvida que José foi um grande homem, mas nos seus últimos dias de vida, de história, há uma expressão que me preocupa, e eu quero compartilhar isso com a igreja nesta manhã. Então eu vejo que José, evidente, foi um grande sonhador, assim como seu pai foi. Mas José não foi um grande visionário. Por quê? Vamos perceber a diferença. Para um grande sonhador, ele requer o seu sonho para uma geração. Já um grande visionário transcende a sua visão para outras e outras gerações. Então o que me chama a atenção é que nos últimos versos, José pede que levassem os seus ossos dele, tá certo? Os ossos deles, porque ele nunca chegou a sair do Egito. Nós lemos isso. Então me surpreende essa situação, porque ele está dando a responsabilidade agora para outras pessoas de o tirarem daquela situação, daquele país, do Egito. E ainda nós vemos José fazer uma declaração que também me preocupa um pouquinho, porque José disse para os seus familiares, olha, um dia o Senhor vai cumprir a promessa e vai levá-los à terra prometida, porque Ele é o Deus de Abraão, vocês leram, Ele é o Deus de Isaac, e Ele é o Deus de Jacó. Por que será que Ele não falou que Ele também era o Deus de José? Porque na Bíblia nós encontramos vários textos, onde a gente encontra, esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó. E a gente não encontra que esse é o Deus de José. E, meus irmãos, a história do Gênesis termina com José. Por tudo que José fez, talvez a gente pudesse pensar, esse também deveria ser o Deus de José. Por que razão Deus não reconhece, vamos pensar assim, como José, um grande exemplo para as próximas gerações? Podemos pensar o que fez José, podemos pensar o que não fez José, para que seu nome não fosse recordado por Deus? E interessante que, nas últimas palavras de José, já no texto que nós lemos, Deus diz que jura por Abraão, por Isaac, por Jacó, mas em nenhum momento Deus jura por José, que tiraria aquele povo de lá. Mas, meus irmãos, houve um tempo na vida de José, que lamentavelmente houve uma desconexão
com o povo de Israel. Nós sempre nos atemos à primeira parte da vida de José, até o grande livramento da fome que houve na terra. Mas houve um tempo que José se desconectou do povo de Israel. E eu creio que um dos grandes problemas das gerações que nós vivemos hoje é que nós também estamos desconectados em alguns sentidos, não preocupados com as próximas gerações que virão através de nós. Porque o problema da sociedade hoje é uma sociedade individualista, onde nós trabalhamos para que os nossos sonhos sejam realizados, pensando na sua questão pessoal, na sua questão individual, onde nós estejamos bem, cheguemos até um comodismo. Então nós acabamos trabalhando para que nós fôssemos ou sejamos aceitos numa sociedade que é uma sociedade individualista. Então eu quero ter um melhor carro, quero ter uma melhor casa, um melhor emprego, quero ter tantos milhões de seguidores na internet, quero ser um influencer, quero ser uma voz respeitada naquilo que eu falo, naquilo do meu trabalho. Então nós temos sido ensinados a sonhar e não há erro nisso, porque Deus também abençoa, Deus tem propósitos. Não há erro em você ter sonhos pessoais para a sua vida, para que você possa galgar passos maiores, porque Deus tem propósitos para a nossa vida. Mas há um ponto que temos que ir além do nosso olhar simplesmente individual ou pessoal. E quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu creio que olhando para a vida de José, é evidente que eu tenho que celebrar as boas coisas que aconteceram na vida de José, que foram importantes para aquele contexto do povo, mas nós devemos nos perguntar se realmente José cumpriu todos os planos que Deus tinha para a vida dele. E eu acho que não cumpriu. Talvez você vai até assustar comigo, mas eu acho que José não cumpriu todos os planos que Deus tinha para a vida dele. E eu vou dar alguns exemplos para você. E eu acho que ele não cumpriu alguns dos motivos, porque o que acontece? Através da vida de José, levantou-se uma geração de escravos. O povo de Israel nunca havia sido escravo até aquele momento. O povo de Israel foi para o Egito em função da fome, e José ali foi o grande beneficiador, não só para o povo de Israel, para todas as nações. Mas olha, depois de José, o povo foi escravizado por mais de 400 anos ali no Egito. Quando esse povo ainda vai para o deserto, essa geração que saiu para o deserto também morreu no deserto. E só então, a outra geração foi que entrou na terra prometida, aquela que Deus tinha havido prometido ali, desde aquele início, desde Abraão. Então a gente pensa na vida de José, a gente percebe que ele cometeu vários erros. E como estamos falando de uma visão de futuro, uma visão que transcende, nós precisamos aprender e corrigir isso na nossa vida, pensando numa visão na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, que transcenda gerações. A pior coisa que nós podemos pensar é que você, que pertence aqui à IBC, tenha um sonho egoísta para a sua vida, que fique só para você, só para aquilo que eu quero, que eu posso, o que eu preciso, e que você não veja isso de uma forma muito mais ampla do que Deus tem para nós, para nossas famílias, para essa sociedade, para as gerações futuras. E meus irmãos, é maravilhoso quando Deus nos coloca numa condição, ou no local onde Deus tem se manifestado, tem manifestado os seus milagres, as suas providências. Isso é bênção. Amém, obrigado, irmã. Mas creio que Deus tem coisas maiores ainda para nós. Agora sim, um amém, não é verdade? Há coisas que Deus ainda poderia fazer, eternizar. E quem sabe você poder declarar, ou o próprio Deus declarar: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do pastor Ari, eu sou o Deus do pastor Hamilton, eu sou o Deus do pastor Anselmo, do pastor Dilson, do pastor Edmar, da Dani, da Márcia,
Eu sou Deus do Anderson, eu sou Deus da... E assim vai, de João, da Maria, do Antônio, do Carlos. E Deus fala assim, Deus, eu sou Deus desse povo. Não seria maravilhoso? Amém? Então, olha bem, se nós formos comparar a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós vamos ver que muitas coisas não têm nada a ver com a vida de José. José viveu riquezas, não há dúvida disso. Admiramos José, mas José cometeu vários erros na sua vida. E talvez por isso nós não ouvimos, eu sou o Deus de José. Essa manhã que eu quero que você saia daqui e dizer assim, não, Deus é o Deus da minha vida. Que meu nome está escrito ali no livro da vida, e Deus falou assim, não, eu sou o Deus da minha vida, Deus é da minha vida, Deus do Hamilton, Deus do Andrei, é o Deus da sua vida. Então vamos ver algumas situações na vida de José para nós termos algum aprendizado. Amém? Eu quero dizer que eu continuo amando José, viu? O primeiro erro, vamos chamar assim, de José. José se casou com uma egípcia. Abraão, Isaac e Jacó se casaram com mulheres escolhidas por Deus. Essa questão do casamento, ou do seu companheiro, da sua companheira, vamos colocar assim, é tão importante. E nós temos sido negligentes, às vezes, em algumas situações, como pais, com os nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos como casar. Nós temos que ensinar com quem casar. Se essa pessoa está certa, se a pessoa está errada. Porque nossos filhos não podem se casar com qualquer pessoa. Inclusive, até o pastor Hernandes comentou rapidamente um pouco isso na quarta-feira. Você consegue entender isso? Eu sei que é um pouco difícil. Porque, meus irmãos, não se trata da beleza no que a gente vê. Se trata dos princípios, dos valores. Talvez você fique pensando, qual é a visão maior que nós temos que ter? Como eu consigo descobrir se essa pessoa é para mim, não é para mim? É simples. Se você começa a sentar com essa pessoa, começa a conversar, começa a ver os seus interesses, tá certo? E ver que ali não tem uma liga, essa pessoa não é para você. Lembro quando eu namorava? Pouco tempo atrás, com a Márcia. Os interesses começaram a casar. Não é isso, Márcia? Os interesses começaram a casar. Eu tinha prazer em estar com ela, conversando, sonhando com ela nossos sonhos de futuro. Nossos sonhos para os nossos filhos, o que nós iríamos fazer, o que nós iríamos conquistar. É assim que funciona. Eu lembro, e eu vejo hoje meu filho que vai casar no próximo ano, o Mateus, algumas coisas eu admiro nele. E na Sara, sua noiva, às vezes a gente chega à noite em casa, ele está numa videoconferência com a Sara. Não entre no quarto, né? Está na videoconferência, conversando sobre o futuro, conversando. Mas sabe o que é mais lindo? Daqui a pouco eles estão orando. Ele está ajoelhado na cama com a vídeo, e ela orando e ele orando, e os dois se entendendo, tá certo? Se complementando e pedindo a bênção de Deus para o futuro deles. A geração que nós estamos vivendo, temos que ensinar nossos filhos o que é o casamento, a importância do casamento, porque, meus queridos, qualquer mulher bonita ou qualquer homem bonito, depois de uma briga, de uma noite mal dormida, se torna um homem ou uma mulher muito feio. E a gente não gosta de falar um pouquinho sobre essas coisas, principalmente no âmbito da igreja. Mas José casou errado quando se casou com uma egípcia. E olha, eu não creio no divórcio, eu não acredito no divórcio, mas o que mais acontece no meio evangélico é o divórcio. Então veja, naquele tempo se casavam para assegurar que tudo que se trabalhava, os princípios, os valores, tudo que se sonhasse, não se perdesse com a continuidade do casamento. Lembra-se que próprio Deus, quando o povo foi conquistando, falou assim, não se casem com essas pessoas.
Aliás, Deus mandava matar toda a nação, né? Você conquistou que manda, mata tudo. Deus era rigoroso nesse ponto. Porque quando começou a haver a miscigenação de casamentos, começou-se a perder os valores e os princípios da nação de Israel. Veja, e quando você se casa com um sistema do mundo, com uma pessoa que não está envolvida nesse sistema cristão, no sistema de Deus, lamentavelmente o mundo vai entrar dentro dos seus casamentos. Os valores vão começar a ser perdidos dentro do casamento. E que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas famílias. E olha, não me interprete mal, porque Deus sempre é misericordioso, Deus sempre é bondoso. Perceba que José, mesmo casando mal, a linhagem de Jesus veio da linhagem de José. Deus é misericordioso. Então, Deus é capaz de tirar toda uma maldição e colocar uma grande bênção? Sim, não há dúvida disso. Mas aqui foi um dos erros de José. E que Deus nos ajude, a nós, pais, a orientarmos nossos filhos da maneira correta, porque isso pode ser um grande problema para gerações futuras. Entenderam? Amém? Amém. Segundo erro de José. José levou a todos a depender do Egito. José não levou o povo a depender de Deus. José, é evidente, se tornou um grande negociante. É evidente que José foi importante para aquele momento, sabia fazer negócios. Houve, inclusive, um direcionamento de Deus para isso. Trabalhou para o Egito, com tudo que ele tinha, em função da comida, da necessidade que estava naquele momento com a nação. Mas um dos piores problemas do nosso tempo é quando nós começamos a nós dependermos, às vezes, de governos, de subsídios, de sistemas. Precisamos entender que precisamos depender a nossa vida de Deus. Dá um amém mais forte. Porque só Ele nós servimos, meus irmãos. Nós nos acostumamos a depender do sistema, a depender de empréstimos, a depender de valores do sistema do mundo. E como é que nós ensinamos nossos filhos que precisamos depender de Deus, se nós mesmos estamos dando um exemplo errado dentro de casa? Isso gera um ciclo vicioso. O Brasil sofre muito com isso, principalmente da classe mais necessitada. Gera um ciclo vicioso de uma dependência de um sistema de governo, de subsídios que o governo dá. José foi tão esperto ali, que toda uma nação, todo o mundo dependia do Egito. Mas o erro não os fez depender de Deus. Terceiro, lamentavelmente José, pessoalmente, se acostumou e se acomodou com esse sistema que ele criou. Por que eu tenho que sair dele se está tudo bem? Por que eu tenho que ir para o deserto se aqui está bom? Quantos aqui realmente não se importam com o que acontece lá fora? Porque está tudo bem. Meus negócios estão indo bem. Meu emprego está indo bem. A igreja está indo bem. Está bom. Está tudo bem. Você se acomoda e se acostuma em um sistema. Aí você fala assim, um culto por semana está bom. Não preciso mais buscar Deus. Eu não preciso ir mais para a vigília, porque está bom. Deus já está me abençoando. Já estou na benção. Olha o perigo de você se acostumar e se acomodar com o sistema. Quarto erro que José cometeu foi fazer que toda a sua família também dependesse dele. Todos os seus irmãos, você conhece a história, se curvaram perante José. Depois disso, os filhos, as esposas, até o pai.
todos dependiam de José. Ele não ensinou que seus filhos não precisavam depender dele. Sabe, meus irmãos, os filhos têm que sair, têm que criar suas asas, têm que ter os seus erros. E a pior coisa que eu posso fazer é deixá-los numa dependência total na minha pessoa, ou na sua pessoa como pai. E veja, essa bondade é justa, eu também faço isso. É justo essa bondade, mas às vezes a gente erra. Quantas vezes você dá um emprego para um parente, né, os empresários para um parente, e assim, e não dá certo? Você está ajudando e não dá certo. E veja, quando José morre, toda a sua família fica escrava. Se você quiser transcender para as próximas gerações, nós temos que fazer com que o nosso ciclo familiar não dependa de nós. Eles não podem depender da minha unção, não podem depender da minha habilidade, não podem depender da minha profissão. Cada um tem que desenvolver o seu talento, cada um tem que desenvolver o seu chamado, cada um tem que buscar de Deus aquilo que ele tem como propósitos. E assim começar a viver a sua vida e caminhar dentro de um propósito que Deus tem para cada um. Até aqui deu para entender, amém? Amém. Eu vou parar de falar mal de José agora. Mas aqui nós vemos 4 situações bem interessantes onde José errou. Agora, se a gente for notar ali no capítulo que nós lemos de Gênesis, no final, e se a gente for agora entrar nos primeiros capítulos de Êxodo, a gente vê uma similaridade muito interessante. Porque termina-se Gênesis com José, com a morte de José, e começa Êxodo com a vida de Moisés, também dentro do Egito. Deus levanta agora um outro príncipe, agora num outro contexto dentro do Egito. Só que diferente de José, Moisés, ele ousou a fazer coisas que José não fez. Êxodo capítulo 2, versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Um dia Moisés resolve sair do palácio. Êxodo começa com um homem que Deus pôs no Egito, Moisés. E Deus põe um homem no Egito, educa esse homem como o Egito educava, põe ele dentro de um palácio, desse contexto do palácio, e agora nesse contexto do palácio, de toda essa riqueza do mundo, um dia Moisés resolve caminhar pela cidade. E ao sair do palácio, da comodidade que ele tinha ali na sua vida, na sua riqueza que ele vivia naquele contexto, ele começa a perceber agora o seu verdadeiro chamado. O problema de José é que ele nunca saiu daquele contexto, ele nunca saiu do palácio dele. José se acostumou àquele sistema e gera então uma geração de escravos, como nós já vimos. Deus, meus irmãos, não quer criar gerações de escravos. Deus quer criar ou quer gerar uma geração de pessoas livres, que se atrevem a sair, a buscar a Deus, a adorar a Deus, aonde quer que nós sejamos, no contexto que nós vivemos. Mas veja, há uma missão de Deus para a nossa vida, em cada um, no seu negócio, na sua casa, há uma missão. Se atreva a sair do ambiente que você está, desse teu palácio, desse seu contexto que você tem vivido, porque Deus certamente tem algo novo para a sua vida. Falta, meus irmãos, pessoas como Moisés, que agem como Moisés. E no livro de Hebreus, nós vemos
no capítulo 11, que fala assim sobre a vida de Moisés, que pela fé, Moisés já adulto, quando entendeu, renunciou o que havia no Egito, renunciou sua boa casa, renunciou o seu carro, o seu bom nome, e decidiu sair. E Moisés foi o grande libertador que vocês sabem. Meus irmãos, como profeta de Deus, hoje eu estou aqui para dizer e para mostrar para a sua vida que você precisa sair do ambiente de conforto que você está. Porque isso vai fazer diferença para todas as próximas gerações, em nome de Jesus. Você tem que sair desse palácio que você vive e viver o chamado que Deus tem para a sua vida. O problema é que muitos se chegam a Deus, se chegam à fé, chegam aqui entendendo que eu tenho que viver o palácio do conforto que Deus tem me dado. Gênesis termina com um homem que foi sepultado no Egito. Moisés, a gente nem sabe onde foi sepultado. Eu prefiro terminar minha vida como Moisés, que ninguém precisa carregar os meus ossos, porque eu deixei de ir para algum lugar. Que ninguém tenha que carregar meus ossos, porque eu fui negligente e não levei as pessoas comigo para o lugar que Deus queria que eu tivesse. Quando a gente quer falar de um futuro, a gente precisa falar de boas ideias? Sim, mas não podemos pensar simplesmente somente em boas ideias. A visão de um futuro, as estratégias, do que se trata, sabe o que se trata? Se trata realmente de caráter, é de uma missão. Se trata de iniciar com uma vida como um grande sonho, mas termina com uma vida que tem uma grande visão. O sonho realmente vai te salvar, o sonho vai te guiar em alguns passos, vai te tirar de lugares de inferioridade, vai te tirar de problemas, mas uma visão, meu irmão, vai transcender você e a sua geração. A grande diferença entre Moisés e José é que Moisés renunciou tudo o que ele tinha. Meu irmão, não tenha nada na sua vida que você não possa renunciar. Não peça nada a Deus que você não possa deixar para trás. A pergunta que temos que fazer hoje é: então, qual é a característica de Abraão, de Isaac e de Jacó que me façam ter uma visão que transcenda e que faça eu ser um crente, aquele que realmente tem uma visão que Deus tem para a sua vida e você possa cumpri-la da forma integral, assim como Moisés fez? Mas veja, eu não posso pensar que o homem é perfeito, não é verdade? José teve os seus erros, como eu tenho os meus, você tem os seus. Mas através do erro realmente de uma pessoa, a gente pode aprender caminhos, passos, até atalhos, para que a nossa vida seja mais completa, dentro dos propósitos de Deus, dentro da bênção que o Senhor tem para nós. Dá para entender? Me diga amém até agora. Nós podemos mudar a vida da nossa família, a nossa vida, o nosso futuro, simplesmente saindo do conforto de palácios que nós temos vivido. Então, que coisas nós vemos nesses pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, que fazem Deus os chamar: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É isso que nós precisamos aprender nessa manhã. Estão comigo aí até agora? Amém? Então vá para Hebreus 11, versículo 8 e 9. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão, pelo menos um princípio de cada um desses pais da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vamos ler todos o versículo 9? Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Então veja, Abraão, assim como Isaac e Jacó, peregrinaram na terra. E hoje a primeira característica de Abraão, que eu quero deixar para a igreja aqui, e que José deveria ter aprendido e não aprendeu, é que Abraão nunca deixou de caminhar, nunca deixou de caminhar, nunca deixou de caminhar.
Não importa para onde fosse, Abraão prosperou. Era no deserto, era na montanha, sabia correr, sabia seguir andando. Vamos seguir, porque Deus certamente está conosco e vai nos abençoar. Meus irmãos, nos falta uma geração que saia do palácio e diga: Deus não terminou comigo. Não terminou comigo. Deus tem coisas para mim ainda, então vou continuar andando, vou continuar caminhando, vou continuar porque o Senhor tem algo ainda para completar na minha vida. Uma geração que sempre se sinta como um estrangeiro. Não, Deus tem algo a mais, Deus tem algo a mais. Vou caminhar, não vou parar agora, não vou colocar a minha vida nesse meu palácio e eu vou continuar olhando, andando, vou continuar me movendo, porque todo dia o Senhor tem algo novo, todo dia o Senhor tem algo novo para nossas vidas, porque se eu paro, o pecado entra, o pecado para. Veja, o dia que deixo de conquistar, o pecado entra e começa a atrapalhar a nossa vida. Olha, Josué, ele ficou 7 anos conquistando a terra prometida. Depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? Deus teve que levantar juízes, porque o povo entrou em pecado. E aí começou a ter juízes na terra para poder mostrar ao povo que estava errando. Porque o povo não tinha mais nada para conquistar. Conquistei tudo. Se acomodaram. Eu venho falar numa igreja que nós temos um futuro ainda para conquistar. Um futuro ainda muito maior. Terminamos aqui, mas não paramos aqui. E temos alvos ainda para conquistar. Temos situações novas. Temos fases novas a conquistar. Então, meus irmãos, continuemos caminhando. Continuemos caminhando. Agora é a escola, amanhã é um templo novo para 6.000 lugares, depois são novas igrejas, novos templos, situações novas, quem sabe hospital, atendimento, eu não sei, mas eu não vou me parar, eu vou continuar caminhando, eu não vou me acomodar, vou continuar caminhando, porque Deus tem algo para a nossa vida como igreja e para a sua vida. Saia do palácio, saia do marasmo e continue caminhando em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, falta gente como Abraão nessa terra. E eu quero ser como Abraão. Diga aí, eu quero ser como Abraão. Às vezes não precisa saber onde vai, não. Porque é Deus quem nos conduz. Que o Deus de Abraão nos ajude a caminhar, nos direcionar, como assim ele fez com esse pai da fé. Agora vamos ver a vida de Isaac um pouquinho, por um momento. O que Isaac fez de diferente. Isaac realmente tem grandes coisas poderosas para a gente poder mostrar, mas pelo menos uma eu quero destacar aqui. Volte lá para Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Podemos ler ali, olha, todos ali. Isaac, vamos lá, pode acompanhar na tela ali, olha. Isaac formou o quê? Porque o Senhor o abençoou. 100 por 1, hein? É bom, hein? A pessoa ganhar 100 vezes o que você... Vem vender uma mercadoria e ganha 100 vezes, olha que beleza. Mas o Senhor o abençoa. Olha, e uma coisa que Isaac nos ensina. Isaac nunca dependeu do Egito. Economicamente falando. Porque Abraão, em certo tempo da sua vida, dependeu do Egito. Jacó, em certo tempo da sua vida, dependeu até do sogro dele. Mas Isaac, Deus disse, fica aqui e eu vou te prosperar. E falta-nos também uma geração como Isaac. Uma geração que diga, Deus é quem me Deus é quem me provê, independentemente das circunstâncias que eu estou vivendo. Falta uma geração que se levante e diga, que Deus vai me prover onde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. Que eu não dependa da ajuda de ninguém, que no meio do deserto eu me atreva a orar, que no meio do deserto eu olhe para o céu e diga, Senhor, a minha dependência é do Senhor, porque o Senhor é quem provê na minha vida. Falta uma geração que confie em Deus. Confiança é tranquilidade em Deus, que tudo que você passa tem o tempo certo, porque você confia que o Senhor vai realizar. Você tem a tranquilidade que Deus está no controle. A pergunta
que eu quero fazer hoje é, quando você olha para a sua vida, onde é que você tem falhado? Você tem se acostumado com o Egito? Você olha para a crise econômica e pensa o seguinte, o banco pode me ajudar. Um empréstimo me faria a diferença, eu sairia do problema que eu tenho. Meu irmão, no meio de dívidas, aprenda a confiar em Deus. Se você está enfermo, confie que Deus vai te curar. Se você está com problemas financeiros, confie que Deus vai te abençoar e vai te fazer prosperar. Não é a minha condição que vai determinar quem é Deus. Então, creia que Deus é quem te tira das dívidas, creia que Deus é quem cura as suas enfermidades. Todos nós que estamos aqui, em certo momento da nossa vida, nós passamos por dificuldades. Mas nós que estamos, se você está aqui, é porque Deus também, em certo momento da sua vida, Deus o abençoou, te tirou de crises, e de alguma maneira, Ele o abençoou e tem abençoado. Olha a IBC, olha de onde nós saímos e onde para nós estamos, é bênção de Deus. Precisamos crer nos processos de Deus, nos processos passo a passo que Deus trabalha. E eu quero que você perceba que no dia de hoje nos falta uma geração como Isaac, que creia e que confia que Deus provê em todas as coisas, e que nós não precisamos depender de sistemas do mundo ou do Egito, mas nós precisamos aprender a depender do Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Deus vai prover na sua vida, meu irmão. De alguma maneira, ou milagrosamente, ou de outra maneira, Deus é que vai prover. Amém? Você crê nisso? Amém. Coloque a sua confiança nas coisas corretas e não nas incorretas. E por último, vamos pensar aqui em Jacó. Talvez José, quando estava lá no seu palácio, ele lembrou do seu bisavô Abraão, talvez se lembrou de alguma história do seu avô Isaac, e também se lembrou de Jacó, seu pai. E Jacó foi um grande sonhador, e José também foi um grande sonhador. Mas Jacó nunca foi como José, ou José nunca foi como Jacó. Porque Jacó não era só um sonhador, Jacó era um lutador. Jacó sabia que cada sonho que ele tinha lhe custava algo. Veja aí Gênesis 32, versículo 28. Vamos ler juntos ali. Então disse o homem, seu nome não será mais o quê? Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e... Está meio fraco isso aqui, né? Vamos ler tudo mais uma vez, forte aqui? Então disse o homem, sim, não será mais Jacó. E venceu. Sabe, Jacó, desde do ventre da sua mãe, já lutava ali com o seu irmão. Quem vai sair primeiro? Vou sair, segurou no pé dele. Jacó sempre lutou. A sua vida toda passou lutando, teve lutas. Jacó sabia que não bastava um sonho, ele tinha que saber lutar também. E eu tenho que estudar um sonho, eu tenho que aprender sobre aquilo que eu estou olhando, sobre aquilo que eu estou buscando, eu tenho que lutar pelo sonho, eu tenho que passar às vezes por sacrifício, mas tenho que sair do lugar da complacência. Por isso que Deus chama o Deus de Abraão, por isso que Deus chama Deus de Isaac, por isso que Deus chama Deus de Jacó. E eu vim falar uma igreja também, que hoje, que nós temos uma missão para o futuro, e temos que lutar por essa missão. Pode dar uma glória a Deus, amém? Amém? Então, meus irmãos, agora é o momento da música, vamos lá. Então, meus irmãos, 3 ingredientes eu quero deixar nessa manhã. Sejamos uma igreja, que a igreja somos nós. Então é a minha vida, é a sua vida. Sejamos uma igreja como Abraão. Que sigamos conquistando sempre uma nova terra. Sigamos conquistando novos lugares, novos desafios, novos tempos. Continuamos a seguir adiante e não nos conformemos.
Saia do palácio que você tem vivido. Sabe que bom que o Deus te leva para um caminho de providência, de bênção. Mas nós não podemos ter uma vida cômoda. Sai do seu palácio, começa a caminhar, porque Deus tem mais coisas para dar para a sua vida, mais coisas para acrescentar na sua vida. No dia que você parar, meu irmão, você vai perder. Continue caminhando, continue caminhando. Amém? Que sejamos uma igreja como Isaac. Um povo que creia no poder de Deus. Diga aí, eu creio no poder de Deus. Deus vai nos prosperar. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem abre porta. É Deus quem fecha a porta. É Deus quem realiza. É Deus do céu quem vai prosperar em meio das crises, em meio da dificuldade. O mundo muitas vezes não vai entender certas coisas. Mas eu e você podemos saber que é Deus quem realiza o sobrenatural. O mundo pode criticar muitas coisas, mas nós seremos testemunhas daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus é poderoso para fazer na nossa vida, muito mais abundantemente do que pensamos e imaginamos. E que sejamos, meus irmãos, uma igreja como Jacó. E aqui é um povo que luta até o dia que Deus vai trazer aquele que prometeu. Você tem promessa para a sua vida? Você tem sonhos para a sua vida? Sim ou não? Lute, busque em Deus. Seja como Jacó. Eu tenho sonhos, mas eu vou buscar, eu vou lutar. Faça compromissos, faça votos. Não há um sonho colocado nas mãos de Deus que você não possa alcançar, meu irmão. Deus te chamou nesta manhã, porque há uma missão para a sua vida. Um futuro que Deus tem te chamado. E Deus, nesta manhã, está dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, mas eu sou o Deus da IBC também. E eu quero orar pela sua vida nesta manhã, para que nós tenhamos, sabe, meus irmãos, uma visão maior. Tem aquele versículo tão lindo que fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, tudo posso naquele. Não são algumas coisas, é tudo. Senão ele falaria, algumas coisas você pode em Deus. Não, mas tudo eu posso em Deus que me fortalece. E essa é uma manhã para nós aprendermos a confiar no Senhor, no sobrenatural de Deus, no que Ele pode fazer. Vamos ficar em pé um pouquinho. Põe a letra para mim aqui daquela música, daquele hino, Tu és fiel, Senhor, por favor. Vamos ver se acharem aqui. Tão lindo, né? E eu quero te convidar nesta manhã, se Deus falou ao seu coração, a não sermos como José. E nós podemos ter uma visão muito maior do que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Esse hino é lindo, porque a gente aprende que o Senhor é fiel, né? Só a primeira estrofe e o coro. Dá o Ré maior. Olha, dê comigo. Tu és fiel, Senhor. Espera um pouquinho. Vamos acertar aqui. Eu sou músico, eu não... Aqui, dá o Ré maior. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder,
darás. Nunca muda. Eu quero ver vocês. De tu nunca faltastes, tal como eras tu sempre ser. Agora o coro. Tu és fiel, Senhor. Mais forte. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você acredita na fidelidade de Deus? Você acredita que o Senhor é fiel? Mas você consegue entender que eu tenho que fazer algo? Há algo, situações que eu preciso me comprometer ao Senhor. Deus está nos chamando nessa manhã a ter um comprometimento com Ele, em continuar andando, continuar seguindo, entendendo que Ele vai abrir portas. Eu estou junto com você, Ele está dizendo nessa manhã, Deus tem nos dado um poder diferenciado para nós aprendermos a crer que Ele é fiel, Ele quem realiza, é Ele quem muda situações. E você tem que se levantar essa manhã: estou pronto, Senhor, para lutar, estou pronto para me entregar no teu caminho, entregar nas tuas mãos, e que o Senhor certamente fará mudanças. Meu irmão, eu estou conclamando você que quer sair do seu palácio, quer sair do seu conforto, está dizendo: Senhor, durante muito tempo estive parado, mas hoje eu me comprometo ao Senhor a andar nos seus caminhos, a seguir os teus passos, ao propósito que o Senhor tem para a minha vida. E se é assim, enquanto a gente vai cantar mais uma vez o coro, saia do seu lugar, porque o Senhor quer transformar situações nessa manhã. Então não perca tempo, venha para frente mais uma vez quando estamos louvando a Deus nesse coro, em nome de Jesus. Vamos lá, saia do seu lugar, venha para cá. Tu és fiel, coro. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Vem pra cá. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Neto, ajuda a gente aqui. Vem aqui. Eu entendo que Deus tem te incomodado, mas sabe o que me incomoda? Me incomoda nós sermos como José. Me incomoda quando eu vejo uma igreja que está acomodada na situação que você está vivendo. Meu Deus. Não pode ser assim. Meus irmãos, a coisa que nós precisamos mudar é a nossa vida. Esta obra não é só minha, essa obra é nossa. Consegue entender isso? E se essa obra é nossa, quando eu estou disposto a fazer junto com você, junto com você, junto com você, não há nada que vai nos segurar. Deus transforma situações, porque eu estou disposto a continuar. Deus tem me dado uma visão, mas eu preciso da igreja junto. Eu quero caminhar na minha vida, eu quero viver a minha vida, eu quero que as minhas gerações sejam abençoadas lá na frente. Mas há coisas que eu também tenho buscado para a vida da igreja.
E nós somos a igreja de Jesus. Você não pode, só o Neto, por favor, só ele. E você não pode ficar num marasmo espiritual. Isso vai acabar com você. Você está ficando no Egito. Levante sua mão aí, todos nós. Todo mundo, a igreja toda. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu consagro a minha vida ao Senhor. Pai, que eu seja como Abraão, que eu continue caminhando, com um olhar para frente, de onde o Senhor quer, para onde o Senhor quer me levar. Pai, que eu seja como Isaac, que eu confie no Teu poder, e que eu seja como Jacó, que lute pelos meus sonhos, pelo aquilo que o Senhor tem mostrado. Pai, que juntos, como igreja de Cristo, juntos alcancemos o Teu propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nas Tuas mãos entregamos em nome de Jesus, amém. Mas você veio aqui, e se você quiser vir para frente, continuar vindo, para um tempo de consagração, venha. Porque o Senhor nessa manhã está dizendo: olha, eu sou fiel para fazer muito mais. Mas o Senhor requer de nós também a fidelidade. E é isso que eu sinto, que há pessoas que ainda precisam vir aqui. Que o Senhor quer transformar situações, quer transformar a sua geração, quer transformar o seu futuro, quer transformar a vida dos seus filhos. Agora presta atenção aqui. Há uma transformação que o Senhor requer de nós, que é a transformação da nossa situação espiritual. Às vezes você entrou aqui e eu sempre repito assim, porque é muito bom receber as bênçãos de Deus. Estou com um problema, receba a bênção de Deus. Estou com enfermidade, vamos pedir a cura de Deus. Estou sem emprego, e está tudo certo, e nós sempre oramos assim. Mas se você tem que pensar diferente, há uma condição para que isso aconteça, há uma condição que requer a total transformação da sua vida, que é ter Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você não tiver essa condição, as outras não têm sentido. Não faça como José, que olhou só ali para a situação que ele estava, esqueceu de se preocupar com o futuro, com uma geração. Diga sim para o seu futuro eterno: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, quero transformações, eu aceito como Senhor, como Salvador, e que todas as transformações e propósitos que o Senhor tem para a minha vida se cumpram em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração nessa manhã para dizer sim para Jesus, com o princípio de mudança, só levante suas mãos que eu quero orar por você. Levante bem alto só para eu orar pela sua vida. Amém, estou vendo aqui em nome de Jesus. Aqui, pastor Dilson. Há mais alguém? Levante alto aí para a gente ver, para a gente poder orar. Mais alguém aqui? Aonde? Estou vendo ali, amém, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém, ali. Vamos lá. Se vocês puderem vir um pouquinho para cá no corredor, o pastor Dilson vai orar por vocês aqui. Está ali no fundo, aqui à direita, aqui. Pastor Dilson, Ângela, ali lá no fundo, aqui. Tem essa senhora aqui. Mais alguém? Levante suas mãos. Só mantenha levantado que a Ângela está chegando aí para orar por você. Aqui, Ângela. Ali, mais no fundo, Ângela, mais no fundo. Mais alguém desse lado aqui está dizendo sim para Jesus? Levante sua mão. Lá no fundo, Ângela. No fundo, Ângela, mais no fundo. Levanta a mão que levantou aqui no fundo, a Ângela está chegando aí. Por favor, ajude ela aí, quem viu as mãos levantadas aqui, ó. Por aí, Ângela, aí à esquerda, tá bem? Levante suas mãos aí, quem é? Já veio aqui?
pastor Dilson vai orar com vocês aqui, a oração de confissão, tá bem? Vamos orar aqui por vocês que estão aqui, depois eu vou orar pelos enfermos também. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. E nessa manhã o Senhor nos incomoda a termos uma vida, ó Deus, saindo do marasmo, uma vida que sai do comodismo, ó Deus, para buscarmos do Senhor uma vida completa, para buscarmos do Senhor uma vida que o Senhor tem já com propósito para nós. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua Palavra, comprometidos naquilo que o Senhor tem para nós como futuro. Pai, nas Tuas mãos entrego, Senhor, a cada um aqui, Pai. Pai, transforma as situações aqui, Pai. Senhor, aumenta a nossa visão, Senhor, para que a nossa visão transcenda as gerações, Senhor. Pai, eu peço no nome de Jesus que haja um mover do Senhor nesta manhã, mover de mudança, de comportamento, mover onde o Senhor, ó Deus, vai realizar grandes situações usando as nossas vidas, Pai. Pai, eu coloco também a minha vida no Teu altar, porque, ó Deus, eu preciso ser igual, Senhor, a esses homens. Ó Deus, que eu tenha sempre olhado para o Senhor para caminhar conforme a Tua vontade. Confiar no Senhor em todo o tempo. Lutar por aquilo que o Senhor tem, ó Deus, colocado no nosso coração, Pai. E certamente o Senhor há de cumprir muito mais do que pensamos e imaginamos. Nas Tuas mãos colocamos as nossas lutas, dificuldades e nos consagramos ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, aplauda o Senhor.